Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus muito queridos amados amigos, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, né? Hoje, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, estamos dando início a mais uma abençoada campanha que eu sei que irá continuar transformando vidas, restaurando lares, porque esta é a função da Palavra de Deus, é entrar na nossa vida, fazer morada e tirar tudo aquilo que não pertence, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que esteja porventura rodeando a nossa vida ou que esteja querendo fazer morada, né? Por isso estamos abrindo essa abençoada campanha aqui no grupo Meninas dos Olhos de Deus, e todos quantos ouvirem, né, meus irmãos? Porque a palavra não é restrita a um grupo, a uma pessoa, mas a palavra é para todos aqueles que der ouvido, independente de cor, raça, qualquer outra coisa, né? A palavra é para aqueles que ouvem e a põem em prática, aqueles que ouvem e obedecem. E que Deus possa estar abençoando todos aqueles que hão de enviar pedidos de oração, todos aqueles que há de enviar testemunho, agradecimento, porque Deus é bom e que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Eu quero trabalhar pro meu Senhor, levando a palavra de amor. Meu desejo é orar, ocupado eu quero estar aqui na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, trabalhar para a seara do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado eu quero estar aqui na vinha do Senhor. Eu quero trabalhar pro meu Senhor, levando a palavra de amor. Meu desejo é orar, ocupado eu quero estar aqui na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, trabalhar para a seara do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado eu quero estar aqui na vinha do Senhor. Amém. Bom dia, a paz, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Então vamos aqui, né? Tá dando início, continuidade, depois da apresentação da campanha. Que Deus possa estar abençoando a todos, que vocês possam estar juntamente comigo, buscando, aprendendo cada dia mais do Senhor. Porque a Bíblia, em Romanos 8,37, diz bem para nós assim, o apóstolo Paulo escreveu, né, aos Romanos: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém, meus irmãos? E quando a Bíblia diz que somos mais que vencedores, meus irmãos, é para nós colocar em prática e acreditar, né? Porque isso significa que o amor de Deus em Cristo Jesus nos fortalece. Ele tem nos fortalecido de tal forma, de tal maneira, que nós podemos suportar as lutas, as adversidades, as circunstâncias que às vezes não são favoráveis, porque Deus tem nos fortalecido, né? E tem nos ensinado a enfrentar, né, a hostilidade, às vezes a dor, né? Porque sabemos que estamos amparados pela certeza do amor de Deus que nos resgatou. Ele nos resgatou das trevas para o Filho do seu amor, né? Ele nos resgatou das trevas para a luz. Porque antes, quando não conhecíamos a palavra de Deus, quando a palavra de Deus não foi apresentada até nós, e muito pior ainda, né? Porque tem vezes que ela é apresentada a nós e nós não recebemos de bom grado. Nós recebemos com ressalva, com desculpa, né? A desculpa de uns é porque
igreja só pede dinheiro, a desculpa de outros é porque os que estão lá têm a vida pior do que os que não estão. Então sempre as pessoas têm essa repulsa quanto ao obedecer à palavra de Deus. Mas a Bíblia diz para nós, nessa abençoada campanha, que somos mais que vencedor por meio daquele que nos amou. E quem que nos amou, irmão Jaime? Jesus Cristo. Jesus Cristo nos amou a tal ponto de que deu a sua vida para todo aquele que nele crê. Às vezes a gente vê as pessoas comentarem que Jesus veio para salvar o mundo, mas Jesus veio para salvar aqueles que nele crê que estão no mundo. Porque tem aqueles que estão no mundo, mas não aceitam de maneira alguma que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Criam tantos outros, tantas outras, né? E nós sabemos que a Bíblia diz para nós que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, né? Desceu, veio, fez a grande obra que ninguém conseguiu fazer e voltou para o lado do Pai, né? Está lá só aguardando o Senhor dizer: vai lá, busque a minha igreja. Está só aguardando, né? Está só aguardando para vir buscar os seus. E a vinda do Senhor, meus irmãos, a Bíblia diz que será como um ladrão de noite. Só para você ter uma noção, ladrão, quando vai te roubar, ele não avisa, ele espera você estar distraído ou, de preferência, não estar em casa, né? E ele vem sem avisar, não sendo um ladrão, mas no sentido que a Bíblia diz, a vinda do Senhor será como um ladrão de noite, né? A vinda do Senhor será como um ladrão porque ele não vai avisar a hora que vai vir. E quando a pessoa vê, já era. Será como abrir e piscar de olhos. Então, às vezes, nós ficamos adiando. Não, sou muito jovem, vou estudar primeiro. Sou muito jovem, vou formar primeiro. Sou muito jovem, vou ganhar dinheiro primeiro. E a vida passa, Jesus sempre ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, a salvação lá para trás. E às vezes a pessoa é pego de surpresa com uma doença incurável que não consegue mais raciocinar para fazer um concerto com o Senhor, vive tratado pelas mãos das pessoas, né? E lá se foi o tempo de fazer um concerto com o Senhor. Então o tempo e esse dia se chama hoje. E como diz a palavra em Romanos 8,37, né? O apóstolo Paulo diz, quando ele estava falando sobre a segurança e a salvação em Cristo, o apóstolo escreveu, meus irmãos, escreveu, está escrito para nós, em Romanos 8,37, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? E quem que nos amou, irmão Jaime? Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? E continuando aqui, meus irmãos, em Romanos 8,37, né? Em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas também, irmãos, é verdade que muita gente aplica esse versículo em um sentido completamente estranho ao seu texto. Não é difícil encontrar alguém que pensa que esse versículo é uma promessa de que os crentes podem conquistar tudo o que desejam, afinal, são mais que vencedores, porém. Esse versículo se refere a uma vitória que tem muito mais a ver com a ideia de ser vitorioso na adversidade. Nós podemos ser vitoriosos na adversidade porque tem situações, meus irmãos, que já foram faladas aqui várias vezes em outras ocasiões. Tem situações que nós pensamos, não vai dar mais, não vamos conseguir, é o fim, né? E de repente
o Senhor nos surpreende com a solução milagrosa que às vezes o dinheiro não podia conseguir, a ajuda de um familiar não podia ser o suficiente, mas somente a mão de Deus que poderia e pode nos dar a vitória, né? Por isso essa segurança do crente em Cristo e não na satisfação dos desejos pessoais, mas é de suportar a adversidade para nós vencer. Quantos e quanto tempo, meu irmão, minha irmã, que você vem lutando, que você vem pelejando, né? Que a peleja é uma batalha, que você vem pelejando e graças a Deus você não tem desistido, você não tem largado mão, você não tem voltado às práticas velhas do qual o Senhor te tirou, né? Porque Deus é bom. Porque nós podemos aprender, meus irmãos, que somos mais que vencedores. Porque o versículo começa dizendo em todas as coisas, porque a Bíblia também diz, se tu crês, verás a glória de Deus. Isso indica que o próprio texto explica que em quais coisas somos mais que vencedores. Isso significa mais que, claro, nos versículos que nós podemos apegar é na palavra de Deus, né? Glória a Deus, porque Deus é bom e cuida de nós. E tem cuidado de nós a cada dia, a cada manhã, né? E você, meu irmão, minha irmã, eu tenho falado, não posso deixar de estar te lembrando. Fique firme, acredite, não deixe a palavra da verdade para viver no engano. Continue acreditando no Senhor, porque Ele é bom, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E não restam, meus irmãos, acusação ou condenação contra os eleitos de Deus, né? O próprio Deus é quem os justifica mediante os méritos de Cristo. É o próprio Deus que justifica, porque Jesus Cristo venceu todas as batalhas. Cristo que morreu por nós, ressuscitou. E eu falei bem lá no comecinho, e agora está numa posição, né? Está à direita de Deus Pai, agindo como intercessor do seu povo, né? Está lá agindo, intercedendo, está lá sendo nosso advogado, né? Está nos guardando, porque Deus é bom e tem cuidado de nós. E essas passagens se encontram em Romanos 8:31 também, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Nenhuma condenação há para quem está em ti, pois a vida coberta está pelo sangue que correu na cruz. É certo que provas virão, investidas por tentador. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Amém? Então, meus irmãos, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Está dado o início ao primeiro dia da campanha, de um total de 7, né? Temos muita coisa aqui que aprender com o Senhor, de passar para os irmãos, e que os irmãos também possam estar orando, né? Juntamente comigo, porque nós sabemos que Deus é bom. Deus é bom e vamos estar sempre enfatizando o versículo chave da campanha. Amém? Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Tenha um bom dia na graça, na bênção e na misericórdia do Senhor. Amém? Que Deus possa estar nos guardando e nos dando a vitória, porque
Nós sabemos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe e te guarde em nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor nosso Deus e Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor e ao irmão Jaime por essa pregação nesse dia. Parece que todos aqui estamos com frio, Senhor, mas sem reclamar, agradecendo ao Senhor por esse frio e te pedindo, Senhor, que o Senhor possa colocar tuas mãos sobre cada uma dessas pessoas aqui dentro do grupo e abençoar também o pastor Jaime por todas as pregações, Deus. Tu és um Deus poderoso e um Deus maravilhoso, qual está sempre nos abençoando, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, continue dando força ao irmão Jaime e a cada pregadora aqui dentro do grupo, meninas dos olhos de Deus. Eu peço a ti, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus seja louvado. Boa noite, grupo abençoado, povo abençoado de Deus. As irmãs e os irmãos abençoados do grupo Meninas dos Olhos de Deus e todos quantos estão acompanhando juntamente conosco a palavra que salva, liberta, cura e conduz ao céu. Amém, meus irmãos? Então, o título-chave se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Mas isso não impede de nós dar um passeio por toda a Bíblia, aonde fala que Jesus é o nosso Salvador. Amém? E a palavra de Deus diz para nós em Romanos 8, 37, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Quem nos amou, meus irmãos, é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, né? Glória a Deus por isso, e por isso estamos aqui. E o mais importante, estamos alegres. Sabe por quê? Porque o Senhor permitiu que nós chegássemos até aqui, até este momento, para estarmos encerrando o segundo dia, né? Damos início ontem de manhã, concluímos à tarde, primeiro dia. Hoje demos início de manhã e vamos concluir em nome do Senhor Jesus o segundo dia, porque Deus é bom e cuida de nós. Amém? Soberano e eterno Deus, Criador do céu e da terra, eis-nos aqui, Senhor, para falar com o Senhor de todas aquelas pessoas que estão necessitando da sua graça, da sua bênção, da sua misericórdia, e também daqueles, Senhor, assim como eu, que de manhã entregamos a nossa vida nas suas mãos, e agora estamos aqui para agradecer, porque o Senhor fez com que nós conduzíssemos o nosso dia com perfeição. O Senhor fez com que nós fôssemos livres de todo o mal, de toda a seta do inimigo, de toda a arma forjada contra nós. O Senhor nos guardou, mesmo sem nós estarmos vendo, porque o Senhor é sabedor de todas as coisas. E desde já nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem sido o nosso ajudador, o nosso guarda fiel, o nosso redentor, a quem podemos confiar. Amém? E continuando aqui, meus irmãos, o propósito da campanha, o maior propósito da campanha, meus irmãos, é resgatar vidas, né? Melhorar a autoestima daqueles
que às vezes estão à beira do caminho, né? Mas não como Bartimeu, porque Bartimeu queria entrar no caminho, ele queria ver. Mas uns estão à beira do caminho porque estão saindo do caminho. E que essas palavras, essas mensagens, essas campanhas possam estar fazendo com que a pessoa retorne ao caminho. Que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós cremos nesta palavra, né? Porque a palavra de Deus tem mostrado para nós, meus irmãos, minhas irmãs, a cada dia. Porque às vezes, meus irmãos, a pessoa passa muita luta, passa muita perseguição, e ela pensa que, às vezes, saindo do caminho, ou escondendo na caverna que nem Elias, ou mudando o seu caminho como Jonas, pode resolver. Mas não resolve, porque o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé, vê tudo e sabe tudo, e é Ele que decide tudo. Jonas não conseguiu escapar. O peixe foi lá e jogou ele na praia. Elias, depois de ter enfrentado, olha só como o negócio é sério. Elias, depois de ter enfrentado 440 profetas de Baal, depois ele escondeu, fugiu da Jezabel. Né? Olha só, a fé que aquele homem teve quando estava ali os profetas de Baal reunidos, né? E o povo em volta. Sabe que o povo sempre gosta de ver desafios? E o povo estava ali em volta ali para ver aquela peleja. Agora vamos ver quem é Deus, né? Aí Elias mandou que montasse um altar, montou ali o altar e falou: agora vamos ver o Deus que vai responder por fogo, né? Que responder por fogo vai comer todo esse holocausto, toda essa madeira, toda essa água, vai. Vamos ver. E falou para aqueles profetas de Baal, aqueles que não serviam ao Senhor, hoje tem outros nomes, mas são Baal, mesma coisa, né? Tem roubado a fé das pessoas, tem conduzido as pessoas à perdição, ao inferno. E aqueles profetas de Baal ali, e ficaram ali até meio-dia, pulando e rolando e cantando e fazendo arruaça, né? E o Deus não respondeu, não responde. Não responde porque o Deus deles, para andar, tem que carregar, para limpar, tem que passar espanador. O Deus não responde. A Bíblia diz que tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpa, né? E tem boca, mas não fala. E por dentro é cheio de vento e é oco. Eles ficaram ali, meus irmãos, até por volta de meio-dia e nada aconteceu. E Elias falou: agora vocês vão ver quem que é esse Deus. Foi lá, mandou encher, fez um rego de água ali, colocou a lenha, mandou encher aquilo tudo de água ali, ó. Tudo de água, o holocausto, o sacrifício que estava lá, com a lenha, com tudo. Chegaram a ficar boiando. E ele disse assim: agora vocês vão ver quem é esse Deus. O povo falou assim: essa é boa, vamos ver, né? Elias orou ao Deus do céu, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao Deus do qual eu vos anuncio, ao Deus do qual tem sido a nossa rocha forte, a nossa fortaleza, o nosso baluarte, tem sido o nosso socorro bem presente. Quando Elias orou, desceu o fogo do céu e comeu o holocausto, lambeu a água, lambeu a madeira
e não sobrou nada. Essa foi a batalha de Elias contra os 440 profetas de Baal. O que é Baal, irmão Jaime? Baal são ídolos, são outros deuses que não são, que não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que fez o céu e a terra. E destruiu tudo. Aí Deus mostrou e o povo viu quem que era Deus. Aí aquele povo que estava lá em dúvida, creram no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o mesmo Deus que deu sabedoria para Elias, que fez aquele milagre ali. Não foi Elias, foi Deus. Mas Deus deu força para ele não recuar diante aos 440 profetas de Baal. Mas só que depois a mulher começou a perseguir ele, né? A Jezabel começou a perseguir ele. Aí ele fugiu, se isolou, foi para a caverna pedindo a morte. Depois Deus mandou que o corvo fosse lá levar comida para Elias para ele não morrer, não. E assim acontece, meus irmãos, com aquelas pessoas que vão para o Senhor olhando para trás. Quando vê, a fé delas esfriam e uma batalha que é tão pequena, para eles se torna um gigante. E a pessoa fica na beira do caminho. Amém? Então seja como um Elias, mas o Elias dos profetas de Baal, não o Elias que escondeu na caverna. Amém? Então, meus irmãos, por isso é que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso que Jesus tem capacitado a cada um daqueles que nele esperam, daqueles que nele buscam, daqueles que nele confiam. Não tem jeito de passar aqui sem lembrar você de novo. Que a palavra de Deus diz para nós: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus Cristo. E para concluir, meus irmãos, só uma perguntinha que o Senhor faz para nós, através de Paulo, quando escreveu aos Romanos: irmãos, porque eu estou bem certo disso, o apóstolo Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, as que virão depois, nem os poderosos, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, né? Então volto a frisar aqui, não tem jeito de não lembrar. Meu irmão, minha irmã, por que você afastou? O Senhor diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por que você virou as costas para o Senhor? Por que você voltou às práticas da vida velha? Por que você não tem mais prazer na palavra de Deus e voltou a ter prazer nas coisas do mundo? Cuidado, o inimigo não ama nem os seus. Ele usa e depois destrói, tá? Eu tenho falado aqui em outras ocasiões, né? O filho pródigo foi uma exceção. A maioria dos que abandonam o caminho do Senhor não consegue voltar. O filho pródigo foi uma bênção. Ele conseguiu voltar, né? Ele foi, pegou tudo o que tinha e falou: papai, vou para o mundo. Me dá tudo que é meu, a minha parte. E saiu e foi. Chegou lá, gastou nas orgias, nas prostituição, na bebedice, enfim, gastou com coisas supérfluas, com coisas que contrariam a palavra de Deus.
a ponto de chegar a arrumar um trabalho para tratar de porcos. E na virada desse tempo ele deu vontade de comer as comidas que os porcos comiam, né? Quando fala as bolotas que os porcos comiam, não são a titica do porco, não, é a lavagem que o porco comia. E quando ele estava naquela situação calamitosa, ele olhou e falou assim: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, me trata como um dos seus empregados, né? E conseguiu voltar. Mas tem muitos que não conseguiu voltar mais, meus irmãos. Muitos e muitos e muitos. Vou só enumerar alguns que você conhece, mas a maioria são anônimos. Elvis Presley não conseguiu voltar para os caminhos do Senhor. Houston não conseguiu voltar para os caminhos do Senhor. Quem já viu aquele cara que cantava assim, ó? Climas de ventos e velas, climas que vem que vai, a solidão que brilha e entra e arremessando Portugal. Esse é Jessé. Morreu também, não conseguiu voltar para os caminhos do Senhor. Isso, meus irmãos, esses nomes que eu estou citando são pessoas conhecidas. E quantos anônimos, o vizinho seu, um irmão seu, um ex-irmão da sua igreja que saiu e não conseguiu voltar mais, né? Quando a pessoa sai, tem lá aquela passagem: o espírito imundo sai do homem procurando lugares áridos e não encontra, né? E depois ele volta e encontra a casa varrida e adornada. A pessoa desviou do caminho do Senhor. E aquele espírito imundo que havia saído daquele homem, porque aonde entra a palavra de Deus, aonde entra o Espírito Santo de Deus, aonde entra o Evangelho, o demônio tem que sair. Só que às vezes a pessoa não vigia. Aí ela arruma mil e uma desculpa, ela não vigia. Ela sai dos caminhos do Senhor de novo. E a Bíblia fala que aquele espírito imundo que saiu volta e traz consigo outros 7 espíritos piores do que aqueles que habitavam ali. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que o estado daquela pessoa fica pior do que o primeiro. Qual o primeiro, irmão Jaime? O estado da pessoa desviada fica pior do que o estado que ela estava antes de conhecer o Evangelho, né? Aí nós vamos lá para o endemoniado de Gadareno. Que temos contigo, Jesus Nazareno, viesse atormentar-nos antes do tempo, bem sei quem tu és, né? E ali havia uma manada de porcos, e a Bíblia diz que os demônios entraram nos porcos e eram mais de 2.000 porcos que estavam ali, né? E aquele homem ficou liberto, saiu dali, cadeia nenhuma podia prender ele, ele vivia no sepulcro, no cemitério, rasgando com pedra, cadeia nenhuma podia prender ele, aquele homem ficou liberto. Já pensou uma pessoa que sai dela 2.000 espíritos malignos e ela voltar atrás ao lamaçal do pecado de novo? 2.000 vezes 7, uma continha básica. Imagina o estado daquele homem, né? Então, cuidado, não abandone o Senhor Jesus por nada. Tem a sua congregação, vai congregar, tem o tempo, o espacinho, vamos para o grupo fazer a obra. Não podemos nos calar. A seara é grande e os trabalhadores são poucos, não podemos calar. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, para concluir aqui, né? Amanhã nós vamos meditar mais um pouco, porque essa palavra é muito abençoada. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Então, meus irmãos, por tudo isso que foi falado nesses dias até hoje,
Nós estamos conseguindo aprender e enxergar que não podemos olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas temos que olhar para o alvo que é Jesus Cristo. Irmão Jaime, mas me ensinaram que outros caminhos me levam ao Senhor. Sai fora. Sai fora, que outros caminhos a não ser Jesus é engano. Tá? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Isso não foi qualquer palavra, foi Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, caminhos que nos levam a Deus é Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, ó, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Quem que desceu do céu? Foi Jesus Cristo. O resto, toda a humanidade, de Adão para cá, nasceu na terra, nasceu do pó da terra e não subiu ao céu. Só aquele que veio, que habitou no ventre de uma virgem, porque já era plano de Deus, é o que voltou para lá, né? E ele é tão antigo, ele existe há tanto tempo, que a Bíblia diz lá quando o povo estava no deserto, que de dia ele, Cristo, era uma nuvem. E à noite, Cristo era uma tocha de fogo, era uma luz que iluminava o povo de Israel. Né? E quando Deus mandou que Moisés furasse a rocha, a Bíblia diz que a rocha era quem? A rocha era Cristo. Né? Então, desde sempre, ele já é. Né? Aí Deus precisou fazer com que ele tornasse ser humano como nós, entrasse no ventre de uma virgem, para que nós não pudéssemos, para que nós não ficássemos presos lá no engano que Adão e Eva foi submetido. Então Jesus, meus irmãos, nós temos que aprender. Não existe outra forma de nós chegarmos a Deus a não ser por Jesus. Irmão Jaime, mas me ensinaram que vários caminhos, cuidado. Vai para a Bíblia, vai para as Escrituras, tá? Eu estou falando para você aqui, mas vai lá na Bíblia e confere. Quando Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Que ele é o caminho que nos leva a Deus, que não há outro. Ele disse, não há outra rocha como eu que eu conheça, né? Então, todas essas coisas, meus irmãos, que inventam para tirar o foco da palavra de Deus, é para nós perder a nossa salvação. Não podemos perder a nossa salvação, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amanhã estaremos iniciando o terceiro dia, né? E hoje está concluído a segunda parte do segundo dia dessa palavra abençoada que se encontra em Romanos 8:37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou, irmão Jaime? Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento eu quero entregar este segundo dia de campanha em tuas mãos, Senhor. Pai, recebe, meu Pai, tudo que foi feito aqui durante esse dia, Pai. Nos abençoa. Abençoa o pastor Jaime, que trouxe essa pregação para cada um de nós, né? Que possamos guardar em nossos corações, né? E sempre estar meditando, meu Deus, na tua palavra, louvando, fazendo a obra,
né? Que é isso que o Senhor quer de mim e de todos, orando um pelo outro e fazendo o ídolo do Senhor, né? Que nunca deixamos, né, de fazer a tua obra, porque o Senhor, só o Senhor é o nosso Deus na nossa vida, só o Senhor é quem pode nos ajudar e mais ninguém. Então, meu Deus, é isso que eu te peço nesse momento, te agradeço. Em nome de Jesus, amém.